palavra ela é lida, ela é aberta. Não sei se você sabe, a palavra fala que até os anjos que estão lá no céu se colocam de pé em referência à palavra de Deus. Pega a sua Bíblia e abre ela comigo no livro de Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 11. Bem fácil de encontrar. Desde já eu digo que é motivo de muita alegria e agradeço a Deus pela oportunidade de estar conhecendo mais uma igreja, mais uma casa do Senhor, nesta cidade de Araújos. Eu quero agradecer a Deus, agradecer a pastora, agradecer aos irmãos pela oportunidade de ministrar a palavra de Deus para irmãos tão abençoados como vocês. Amém? Lucas capítulo 15, a partir do versículo 11. Um livro bem fácil de você encontrar, o terceiro livro do Novo Testamento, né? Mateus, Marcos, Lucas. Lucas capítulo 15, versículo 11. A palavra de Deus nos diz assim: continuou, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabem. E ele lhe repartiu os haveres, ou os bens. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou ou gastou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos guardar ou cuidar de porcos. Ali desejava ele se fartar-se ou comer das alfarrobas ou das bolotas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morto de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra os céus e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, põe nele um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai um novilho cevado ou gordo, comamos e regozijamos ou festejamos, porque este meu filho estava morto e viveu, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar ou a regozijar. Amém? Pode se sentar. Você está na casa de Deus, você está na casa do Pai. Amada igreja, amados irmãos, antes de eu começar a meditar com você na palavra de Deus, eu gostaria de ensinar algo para você nesta noite. No início da nossa caminhada, da nossa trajetória com Deus, nós aprendemos assim: a palavra de Deus se renova a cada manhã. Só que um dia eu fui meditar, pesquisar na Bíblia. Não é bíblico essa frase. O que é bíblico é: as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Mas em qual sentido que a palavra
Deus se renova, no sentido que Deus revela a você a cada dia algo novo em cima da mesma palavra. Porque se eu perguntar a vocês aqui nesta noite, quem conhece a parábola do filho pródigo que nós acabamos de ler, todos praticamente vão levantar a mão e dizer que conhece a parábola do filho pródigo. E nesta noite eu quero trazer uma nova revelação para você dentro dessa palavra que é já bastante conhecida. E é isso que se trata quando fala que a palavra de Deus se renova a cada manhã. É porque o Senhor, porque a palavra de Deus, porque o Espírito Santo nos revela algo novo a cada dia. E é por isso que se fala que a palavra de Deus se renova a cada manhã. E nesta noite, o Espírito Santo quer trazer algo novo para você, no seu coração, na sua vida, amém? Aqui nós vimos a parábola onde Jesus conta do filho pródigo. Mas por que de parábola, pastor? A parábola é uma forma que Jesus encontrou de passar a mensagem, de passar a pregação, o ensino para as pessoas daquela época. A parábola é uma história que Jesus contava para que as pessoas entendessem com facilidade a mensagem que ele queria passar para cada um. Por isso ele falava em parábolas. E aqui nós lemos a parábola do filho pródigo. Aqui nós vemos que tinha um homem com 2 filhos, e o mais moço, ele pede a parte dele da herança, dos bens, dos afazeres para o seu pai. E logo em seguida, passados uns dias, ele decide ir para uma terra distante, para um local desconhecido. E sabe o que é interessante, meus queridos? Que nessa parábola aqui, o pai, eu quero fazer uma analogia com você. O pai representa Deus, os filhos representam eu e você. Então eu sou pai, tem vários pais aqui nessa noite, porque eu sei que existem pais aqui nessa noite, amém? Assim como eu, assim como Deus também é pai. E os filhos somos nós, de um modo geral. O interessante é que Deus, que aquele pai, ele não interferiu na decisão, na escolha do filho. Aqui começa essa história com uma escolha de um filho em sair da casa do pai, de sair da presença do pai. E eu quero trazer para você nessa noite, cuidado com as escolhas. Você que é filho, de um pai, como eu sou filho de um pai, você que é filho de Deus, cuidado com suas escolhas. Porque esse pai, ele não interferiu na escolha do filho. E todo pai sabe o que é melhor para os seus filhos. Deus sabe o que é melhor para você e para mim. Só que ele não interfere na minha escolha, na sua escolha. Esse pai aqui, ele não interferiu na escolha do filho de pegar a herança e sair para o mundo afora. E algo que eu tenho vivido na minha vida com meus filhos é essa liberdade de dar escolhas para eles escolher os filhos deles, mesmo sabendo que talvez não são as melhores escolhas. E você vai ver aqui dentro da Bíblia, na palavra de Deus, que aquela escolha desse filho moço de pegar os seus bens e ir para uma terra distante não foi a melhor. Nem por isso o pai impediu o filho de ir, porque todo pai sabe o que é melhor para os seus filhos, e Deus sabe o que é melhor para você, amém? Então a palavra de Deus fala que aquele filho mais jovem pega todos os seus bens, todos os seus afazeres, vai para outro país, para uma terra distante. E o que acontece? Preste bastante atenção. O que acontece? Ele pega todo o seu dinheiro e gasta dissolutamente com prazeres, talvez com mulheres, porque a palavra não dá muitos detalhes em que, só fala que foi dissolutamente, acaba com o seu dinheiro. E é aí que está o perigo. Sabe por quê? Porque quando você está na casa do pai, preste bastante atenção aqui, não deixe nada tirar sua atenção, porque o pão, o alimento vem do altar. Então aquele jovem, ele gasta todo o seu dinheiro
Só que na casa do Pai, meus queridos, é um local de proteção. Quando você está na casa de Deus, que é o seu Pai, que é o nosso Pai, é um local de proteção, de cuidado. É um lugar que o Pai se preocupa com você, te protege, te ajuda, te alimenta, te aconselha, te livra dos perigos da vida. Mas Ele também não impede de você ir. Assim como aquele pai não impediu aquele jovem de ir para aquele local, é assim nós com Deus. Por isso da parábola. E aquele jovem então vai, o pai deixa ele ir, você tem liberdade de fazer suas escolhas. Só que entenda uma coisa nessa noite: de acordo com as nossas escolhas, com as nossas decisões, vem também o que? As consequências. Ei, através das suas escolhas, das suas decisões, também você vai arcar com as consequências. Aquele pai deixou o filho ir, mas o filho, eu creio que não raciocinou, não pensou na escolha de sair da casa do pai. Ele só queria ir, aproveitar a sua vida, como diz hoje, eu quero aproveitar a minha vida. Só que não calculou as consequências, e as consequências começaram a acabar, sabe quando? Quando o dinheiro acabou. Porque a palavra de Deus fala que veio uma grande fome naquele país. Preste bastante atenção. O dinheiro acaba, vem uma grande fome naquele país, naquela terra, e o que acontece? Ele vai morar com um povo, aonde ele se torna o quê? Cuidador de porcos. Ei, preste bastante atenção. Um filho que tinha tudo na casa do pai, que era protegido, que tinha alimento em fartura, ele se pega numa terra distante, meio a uma grande fome, e se torna cuidador de porcos. Aonde ele começa, sabe o que? A desejar comer as alfarropas, as bolotas de porcos. Sabe o que quer dizer isso? O perigo de você se afastar de Deus, o perigo de você sair da casa do Pai. Porque aqui fala da casa do Pai físico, como eu e você que é pai, e do seu filho decidir tomar a vida, tomar o mundo. Deixe ele ir, mas lá ele tem que entender que tem consequências. Por isso dessa parábola. E esse jovem, ele se pega numa situação que ele não esperava passar. Se tem alguém que está na presença de Deus, que está na casa do Pai, e decide sair, saiba que você tem liberdade, você pode fazer essa escolha e tomar essa decisão, mas também calcule as consequências que virão, e vem, porque toda ação gera uma reação. E esse jovem, que era um filho mais moço, que estava com seu pai, o que acontece? Se torna, para você ver como que o mundo nos humilha. A humilhação que podemos passar quando nós escolhemos caminhar longe da presença de Deus, longe da casa do Pai. Porque, veja comigo aqui, você tem que desejar comer comida de porco. Isso para mim é uma humilhação. E o pior, que ninguém dava nem a comida dos porcos para ele. Olha as consequências daqueles que tomam decisões e fazem escolhas erradas. Alguém que tinha pão com fartura, alguém que era protegido na casa do pai, se pega passando fome, tratando de porcos. Por que será de porcos, meus queridos? É o animal menos valorizado, talvez. Agora imagina você, filho de Deus, filha de Deus, que está aqui nesta noite, tendo a necessidade de almejar, de ter a vontade de comer comida de porco. Imagina você, filho de Deus, filha de Deus, que está nesta igreja nesta noite, sentindo vontade de comer comida de porco. Comida de porco não é para você, não. Comida de porco não é para nós, não. A não ser que você faça escolhas erradas sem calcular e quer viver uma vida dissolutamente como aquele jovem fez. Eu tenho filhos, adolescente, homem e mulher, e eles estão na fase
de fazer as suas escolhas. Eu tenho conversado com eles, eu não tenho proibido. Quer ir? Vai. Não quer ficar na casa de Deus, não? Não fique. Não quer levar as coisas de Deus a sério, não? Não leve. Quer viver uma vida mundana? Vivam. Só que lá, o Pai não vai estar te protegendo, não, meus queridos. Eu, como pai, não vou conseguir estar lá no mundo com eles, não, porque o meu local é na casa de Deus, é na casa do Pai. E os filhos, o local certo dos filhos é na casa do Pai. Qual Pai? Pai, nosso Deus, o nosso Pai, porque aqui tem a proteção, tem anjos aqui nessa noite te guardando. A palavra de Deus está te abençoando, está falando com você, está te aconselhando. Mas quando você decidir sair daqui e viver a vida lá fora, Deus não vai te acompanhar, não, porque Ele não tem compromisso mais com você. Mas quando você está na casa do Pai, esse Pai tem compromisso com você. Mas você é livre. Sabe por que eu dou liberdade para meus filhos? Porque Deus também dá liberdade para nós. Qual, pastor? O livre-arbítrio. Só que o livre-arbítrio, eu vejo que ele é perigoso. Por que perigoso, pastor? Porque ele também nos dá direito até mesmo de fazer escolhas erradas. O livre-arbítrio não te aconselha a fazer escolhas certas. Ele também nos dá a oportunidade de fazer escolhas erradas. O problema é que nas escolhas erradas vem as consequências, assim como veio na vida deste jovem. E agora? E agora, pastor? Longe da casa do Pai, trabalhando, cuidando de porcos, desejando comer alfarropas e bolotas, que é comida de porco. Não sei se tem alguém que já trabalhou na roça aqui, já cuidou de porco. Porco, meu querido, ele come a pior comida que existe. Eu já criei porco, eu já morei na roça. Eu sou do norte de Minas, de Capelinha. E lá meus pais criavam porco e eu ajudava a cuidar dos porcos. Sabe o que porcos comem? Resto de comida. Comida azeda. Lavagem. Quem conhece lavagem? Sabe o que é lavagem? É água suja das vasilhas. Você lava a vasilha, que é a água da vasilha e resto de comida, é a comida dos porcos. Olha a consequência aí. Olha a consequência. Você está entendendo? Quem está me entendendo, diga amém. Isso tudo é consequência de você talvez achar que como filho já é dono do seu próprio nariz, que já sabe de todas as coisas. Eu posso, ninguém manda em mim. Porque quando a gente é filho, os pais para nós parece careta, é chato, é aborrecido, não sabe de nada, eu que sei. Então vai, olha aí, esse filho foi. E o que aconteceu com ele? Nem comida para porco ele tinha para comer. Quer ir? Vai. Mas analise bem. Analise bem suas escolhas na sua vida. Analise bem as suas decisões. Na casa de Deus, você está protegido. Porque Ele é nosso Pai. É o Pai maior que existe. Na casa do nosso pai, da nossa mãe, você tem alimento de graça. Você tem a comidinha pronta. Mamãe passa a roupa, mamãe lava a roupa, mamãe limpa a casa, você só ajuda. A conta de água está paga, a conta de energia está paga, a internet está paga, você só ajuda. Vai viver uma vida lá fora, sozinho, sem a proteção do pai, da mãe, ou sem a proteção de Deus. Você vai saber, igual o pastor que eu sigo, você vai saber quanto custa o seu nariz, a sua vida por conta própria. Aqui na casa de Deus tem alguém orando pela sua vida. Aqui na casa de Deus tem alguém nutrindo você com a palavra de Deus, assim como eu estou fazendo aqui nessa noite. Aqui na casa de Deus, o Senhor está te livrando quando você for embora de volta para sua casa. Na casa de Deus, amanhã haverá anjos te guardando no seu trabalho. Aqui você está guardado, você está protegido. Existe uma cobertura espiritual sobre a sua vida. Aqui você está coberto de anjos da mão poderosa do Senhor, que permanece estendida sobre a igreja no mundo inteiro. Mas a partir
partir do momento que você quer tomar a sua vida e viver ela como você quer, dissolutamente, como aquele jovem, cuidado. Cuidado, porque o calo pode apertar e apertar muito. Alguém que é filho se torna o quê? Empregado. Alguém que é filho se torna cuidador de porcos. Alguém que é filho, que tem tudo na sua casa junto com seu pai, começa a passar fome. Isso é humilhação de Satanás na vida dessas pessoas. Você não acha? Eu acho. Alguém que tinha tudo na casa do seu pai, se pega como um empregadinho, cuidador de porcos. Não estou menosprezando, vai que tem alguém ouvindo que é cuidador de porcos. Não estou menosprezando essa profissão, mas eu tenho certeza que não são das melhores, e é humilhação para mim desejar comer comida de porcos e mesmo assim não ter. É isso que o mundo faz com você lá fora. É isso que faz de acordo com as suas, talvez, escolhas erradas. Quem está me entendendo, diga amém. Só que esse jovem, ele tem uma grande virtude, que muitos deveriam ter. Ele cai em si. Na casa de meu pai, até os empregados, os funcionários têm pão com fartura, e eu aqui passando fome e vontade de comer comida de porcos. Levantar-me-ei e terei ir com meu pai, e vou pedir perdão a ele, e vou dizer: pequei contra os céus, contra o Senhor e diante de ti. Já não sou mais digno de ser chamado teu filho. E é isso que Deus espera de todos aqueles que fazem escolhas erradas, daqueles que decidem viver uma vida dissolutamente lá fora. Espera que você se arrependa. Sabe por quê? Porque errar, todos nós erramos. Todos nós fazemos muitas vezes escolhas erradas, porque não calculamos. Todos nós talvez tomamos decisões erradas, mas o importante é o quê? É reconhecer, pedir perdão e voltar para a casa de quem? Para a casa do Pai, e reconhecer o seu erro. Olha só, 17, versículo 17 e 18 fala assim, e 19: então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morto de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. Glória a Deus. Deixa eu te falar algo nesta noite. Como eu já disse, muitas das vezes nós fazemos escolhas erradas, tomamos decisões erradas, mas não é tarde, nunca é tarde de reconhecer, cair em si, voltar, pedir perdão a Deus, pedir perdão para o nosso Pai. E é isso que nós devemos entender. Algo forte e violento nesta noite é que o Pai o recebeu de braços abertos. E Deus espera você também de braços abertos. Deus está esperando aquelas pessoas que decidiram tomar um caminho que não é o caminho de Deus, cair em si, se arrepender e pedir perdão, e Ele vai te receber, Ele vai nos receber de braços abertos. Amém? Porque sabe de uma coisa, queridos? Eu vejo muitas pessoas que estão como esse jovem, se desviaram da presença de Deus,
falaram assim: eu não quero mexer com isso mais, eu não quero saber de igreja, eu não quero saber da palavra de Deus, eu não quero saber de nada, eu vou viver minha vida lá fora. E o incrível é que essas pessoas estão como esse jovem, passando fome, sendo humilhados lá fora, e não voltam, e não caem em si. Quantas pessoas que eu conheço que já aceitaram Jesus, que já se batizaram, e fez como esse jovem: vou viver minha vida, se desviaram, está lá apanhando de Satanás, está lá desejando comer comida de porcos. Nada na vida delas dão certo, porque não tem a proteção do Pai, mas não caem em si, não se arrependem e não querem voltar para casa, para a proteção do Pai. Mas esse jovem, essa parábola aqui, a mensagem, a revelação, ela é muito mais profunda. A mensagem, ela demonstra amor. A mensagem, ela demonstra arrependimento. A mensagem mostra o perigo das escolhas. A mensagem mostra a liberdade que o Pai dá de fazer as escolhas, mas também não tira as consequências. A mensagem nos serve de alerta para você meditar em tudo que você tem feito, que você vai fazer daqui para frente após essa mensagem. A mensagem mostra um Deus, um Pai que é o papel do Pai, que é o papel de Deus aqui, um Pai que está pronto para te receber de volta. Pastor, e por que da festa? A palavra de Deus fala que quando o pai avista, quando o filho chega, ele o abraça e o beija, e manda trazer um anel, colocar no seu dedo, manda trazer roupas novas, sandálias, e vestir e calçar nos seus pés, e manda trazer um novilho gordo, cevado, para matar e fazer festa. Mas como assim, pastor? Um filho talvez que foi rebelde, que decidiu sair, gastar tudo, dissolutamente, como que o pai recebe um filho desse com festa, com honraria? Porque quando você coloca um anel no dedo de uma pessoa, você está honrando, é uma honra, uma demonstração de honra. Quando você casa, você coloca uma aliança no dedo de sua esposa coloca uma aliança no seu dedo, isso é sinal de honra, de amor, de compromisso. Sabe por quê? Porque a todo tempo o Senhor quer receber você na vida dele. A todo tempo o Senhor está de braços abertos. A festa, ela é feita para aqueles que se arrependem, é para aqueles que estão perdidos, é para aqueles que aceitam Jesus. A palavra de Deus fala que a festa no céu, quando alguém se arrepende, quando alguém aceita Jesus. Porque Jesus veio buscar quem? Jesus veio buscar os que estão perdidos. A palavra de Deus fala que Jesus veio e foi para os doentes, não foi para os sãos. Jesus veio buscar aqueles que estão perdidos, que estão no pecado, que estão lá fora. E é por isso que lá no livro de Mateus 11:28 fala: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus está a todo tempo de braços abertos para receber os seus. Deus está a todo tempo para fazer uma festa para você que vem até Ele e reconhece que na casa dele é o local para você. E é interessante que eu não li, mas o filho mais velho estava com seu pai, ele fica bravo por causa da atitude do pai. E eu que estou aqui ajudando, trabalhando, servindo ao Senhor, ajudando a sua casa, na nossa casa, e o Senhor nunca matou nem uma ovelha, nem um cordeiro para fazer festa para mim. E esse seu filho, que pegou as coisas dele e foi lá fora, gastou tudo dissolutamente, com prazeres, o Senhor recebe dessa forma, fazendo festa. Sabe por quê, meus queridos? É por causa daquela parábola das 100 ovelhas, da ovelha perdida. O dono larga as 99 que está com ele e vai procurar a que está perdida. Aqueles que estão na casa do Pai, assim como eu e você, Deus está feliz pela sua vida, está muito alegre.
Sabe qual que é a preocupação do pai? Eu como pai, Deus como pai, é com aquele que está lá fora. A festa vai ser feita é com aqueles que vão se arrepender, vão cair em si e voltar. A festa é quando alguém reconhece que Jesus é o caminho e é o salvador da sua vida, da sua alma. A festa são para esses, porque aqueles que estão com o pai, ele já tem tudo. Tudo que ele precisa, ele encontra no pai. Nós encontramos em Deus, em nosso pai, em nossa casa. Mas aqueles que estão lá fora, aquela ovelha que estava perdida, ela estava condenada ao lobo. Aquele que sai, preste bastante atenção, aquele que sai da casa do pai e decide tomar um rumo diferente para a sua vida, viver uma vida dissolutamente, saiba de uma coisa, você está vulnerável. Vulnerável ao que, pastor? Ao fracasso, aos problemas. Você pode ser humilhado lá fora e ninguém vai fazer nada por você. Porque quem tem compromisso com você é o seu pai, é Deus. Deus não tem compromisso com o filho que é dissolutamente desvairado, não. Deus não tem compromisso com quem não quer compromisso com ele, não. Deus tem compromisso com quem tem compromisso com ele, com a palavra dele, com a presença dele, com a casa dele. Deus tem compromisso com aquele que é fiel, com aquele que prega, que faz a obra de Deus, que ora, que jejuma, faça tempo, faça sol. Vai, se você quer ir, vai, mas eu não vou te acompanhar não, meu querido. Vai é você e você mesmo. Lá você não vai ter seu papaizinho para te dar pão, não. Lá você não vai ter a proteção, a casa quentinha, a cama quentinha, a comidinha quentinha, não. Vai. Acha que já sabe de tudo, que já é grandinho, vai. Vai, você vai ver quanto custa um alimento, uma proteção, uma casa, um cuidado de um pai. Esse pai pode ser o físico e pode ser o espiritual. Escolhe qual você quer, desobedecer ou obedecer. Aqui eu estou vendo muitos jovens nesta noite. Escute bem seu pai, escute muito bem sua mãe, escute muito bem os ensinos. Seu pai não vai te proibir não, mas se você decidir ir, é você. Ouça bem, preste bem atenção, medite muito bem nessa parábola do filho pródigo. É isso que a parábola do filho pródigo quer trazer para você, de revelação de novo. Você tem livre arbítrio de fazer suas escolhas. O seu pai não vai te proibir, Deus não vai te proibir. Mas quando você cair lá fora no mundão, é você, não é você e Deus, não é você e você mesmo. E você pode se pegar na situação. Esse jovem, meu querido, ele nunca imaginava, eu tenho certeza que ele nunca imaginava se tornar um cuidador de porcos, e muito menos desejar comer comida de porcos. E hoje é da mesma forma, não é diferente. Quer viver longe da presença de Deus? Que viva. Quer ficar longe da igreja? Que fique. Quer abandonar a casa de Deus? Que abandone. Quer sair da casa do seu pai? Que vá. Quer viver uma vida mundana? Que vá. Mas Deus não vai com você não. O sol nasce para todos, mas a proteção de Deus, o cuidado de Deus não é para todos. Porque filho desobediente, o pai não tem compromisso com quem é desobediente não. O pai presenteia filhos obedientes e educados. O pai ama filhos obediência. A obediência ela atrai o que? Bênçãos. A desobediência atrai o que? O contrário. A obediência ela atrai bênçãos nas nossas vidas. A desobediência, qual veio a palavra? Atrai maldição. Quando você obedece, escuta seu pai, os seus conselhos, bênçãos são lançadas na sua vida. Quando você está na casa do pai, na proteção do pai, bênçãos são lançadas na sua vida. Desobedece,
para ver o que acontece na sua vida. A escolha é sua, a escolha é nossa. E para finalizar, Deus, o nosso Pai, já fez tudo o que podia ser feito por mim e por você. Ele já enviou Jesus. Jesus já morreu por mim e por você. O preço já foi pago. O sacrifício já foi pago. Agora Ele vem